Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Numa nação onde existe uma Constituição e uma Constituição que de alguma forma seja moderna e que preveja, obviamente, o bem-estar de todos os cidadãos, prevê-se, por causa de alguns episódios históricos, que a educação seja livre, plural e que abranja todos. Obviamente que para que isso aconteça e por causa de alguns episódios históricos, não compete ao Estado programar, doutrinar a educação. Compete ao Estado, como é óbvio, garantir a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira às 22 horas, neste mesmo canal, Curiacos TV, em simultâneo com a Rádio Vida 97.1. E este mês, o mês de dezembro, nós optámos pelo tema ruptura. Ruptura porque, de facto, existem determinadas situações que carecem provavelmente de ruptura para que possam ser devidamente enquadradas. Mas também existem poderes que estão institucionalizados, que tentam criar rupturas em direitos que estão devidamente escritos na Constituição, nomeadamente o direito ao ensino, que podemos encontrar no artigo 43. E deixe-me só ler um pouco. Diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo qualquer diretriz filosófica, estética, política, ideológica ou religiosa. Mas, infelizmente, existem alunos, existem famílias que, das duas uma, ou não dão atenção aos conteúdos que o Estado está a colocar nos programas escolares, ou então também existem aqueles que estão do lado contrário. De darem atenção, têm que confrontar o Estado com aquilo que, de acordo com a Constituição, é, de alguma forma, um ultrapassar das competências do Estado na vida dos nossos jovens e crianças. E sabe uma coisa? Sabe quem é que adorava ensinar tudo às crianças? Olha, o Stalin adorava que tudo fosse ensinado na escola de acordo com a história que ele queria contar. Olha, o Adolf Hitler adorava que na escola fosse ensinado às crianças exatamente aquilo que o Adolf Hitler e o Partido Nazi queria que fossem contados. E sabe quem é que lhe está a dizer isto? Eu, João Nuno Pinto, nascido em Angola e que tive que suportar, depois da saída dos portugueses, o ser um pioneiro gangula com uma história ensinada pelo MPLA. Digo eu que percebo alguma coisa disto. Ruptura. E é nosso convidado esta sexta-feira, alguém que de facto teve que, e desculpem a expressão, aprender à pressão determinados direitos que lhe assistem para poder, de alguma forma, fazer valer esses direitos, protegendo os seus filhos e também utilizando, obviamente, as leis portuguesas, nomeadamente a Constituição da República Portuguesa, para fazer aquilo que lhe compete, que é dar educação aos seus filhos. É nosso convidado, dizia eu, então, Artur Mesquita Guimarães. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite de
finalmente estar aqui fisicamente connosco, uma vez que o primeiro programa foi online. E Artur, nós aqui, eu faço questão, na maioria das vezes, de ter uma Constituição da República Portuguesa na mão. E a Constituição é precisamente aquele livro que você tem utilizado nesta que tem sido a sua batalha em relação aos seus filhos. Com certeza que sim. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo, João Nuno Pinto, e agradecer a si particularmente e ao programa Isto é o Povo a Falar, a oportunidade que mais uma vez me dá e o vosso empenho e cuidado em acompanharem o nosso caso. E, de facto, é com base na Constituição, que é lei magna, é a lei que nos regula e de onde procedem todas as leis, onde deveriam proceder todas as leis, e não há dúvida nenhuma que faça uma tentativa por parte do Estado de expropriação da competência, das nossas competências enquanto pais, pois é a Constituição que nos temos enfim, agarrar, essa expressão, para tentarmos fazer ver aquilo que são os nossos direitos, não é? E as nossas obrigações, nem é só direitos, obrigações, quer dizer, o Estado era justo que o Estado nos tivesse, de certa forma, a perseguir ou a escrutinar ou a estar estarmos sob vigilância se nós falhássemos nessa nossa competência de educadores que nos é exigida pela própria Constituição. E, aliás, e já lá iremos, o Estado tem organismos que realmente é suposto fazer isso e fazem isso, na sua maioria das vezes, para cuidar das crianças e dos jovens. Neste caso, se isso é permitido na Constituição, também deve ser permitido aos pais cumprir com as suas competências constitucionalmente previstas. Pois, sim, até porque, repare, não são os pais que estão para o Estado é que está para os pais, não é? Portanto, de facto, todos compreendemos que haja um Estado que nos congregue e que dê uma proteção de fundo a todos os indivíduos, mas respeitando a sua liberdade, os seus direitos enfim, por aí fora, portanto. E não há dúvida nenhuma que o documento é a Constituição da República Portuguesa, não é? E ninguém aqui discute a importância do Estado na defesa dos direitos, na salvaguarda, mesmo que sejam individuais. Poderá haver famílias que precisem de ser auxiliadas, mas mesmo nestas circunstâncias, quando há necessidade do Estado intervir no auxílio de uma família, deve ser com a máxima prudência. Claro. Enfim, nós estamos a falar naqueles casos mais violentos, que, enfim, tem que haver até atuações prontas para evitar dramas, não é? Mas, de qualquer das formas, assim, em questões mais que lidem com direitos e liberdades e garantias, o Estado tem que ser muito, muito prudente, exatamente porque não pode destruir aquilo que é a estrutura da família, que ele está aí para proteger, não é para destruir, é para colaborar, não é para destruir. Portanto, deve ser extremamente prudente, e efetivamente às tantas é o que não tem acontecido com a nossa família. Não é? É interessante um Estado que não intervém ou que tem sido bastante, deixe-me lá utilizar uma palavra, permissivo, por exemplo, com determinadas etnias que retiram as crianças da escola mais cedo e, no entanto, consigo foi diferente, consigo ir com os seus filhos, nomeadamente com os seus filhos, não digo consigo diretamente com os seus filhos. Pode-nos ajudar e só fazer um breve resumo, apesar de saber que já contou esta história outras vezes. Sim, o que é que acontece? É do conhecimento de todas as pessoas, porque entretanto foi inserida uma disciplina como curricular, uma disciplina que é designada de Cidadania e Desenvolvimento, não é? Que, em boa verdade, em termos de lei de bases do sistema educativo, deveria ser opcional. Não é? Tudo que é cidadania e religião tem que ser dado em consciência, por isso é que a gente compreende que uma disciplina de religião e moral não seja obrigatória, porque isso são disciplinas que, no fundo, visam a formação da personalidade dos jovens, não é? Portanto, e isso é competência dos pais, né? Isso é competência dos pais, e, portanto, de facto, com a criação desta disciplina, eu e a minha esposa entendemos que ocupava o nosso espaço enquanto principais educadores, e o que fizemos foi dizer à escola: olha, meus amigos, no que diz respeito a esta disciplina, os nossos filhos só participarão nas aulas depois de nós conhecermos quais são os conteúdos e a partir do momento em que dermos a nossa autorização por escrito. Claro que isso nunca aconteceu. A escola simplesmente ignorou, digamos assim, a carta que apresentámos à escola, que apresentámos todos os anos letivos, é para cada um dos nossos filhos, e simplesmente, quer dizer, passou-nos a dizer: não, vocês têm que participar, os seus filhos têm que participar, e a partir daqui criou-se toda uma dinâmica que levou à emissão ali de fevereiro de 2020, à emissão de um despacho pelo seu secretário de Estado, que também já é conhecido, em que anulava
a transição dos meus filhos no ano anterior e que apontava para os professores uma atitude, a repetir-se uma atitude daquele tipo, que iriam sofrer processos disciplinares e que fazia que eu... Secretário de Estado, diga-se que depois negou ter alguma vez assinado o tal despacho, não é? Repare, ele assinou o despacho, assinou, não há mais ninguém, é um documento físico, é um documento que se pode constatar, portanto é inegável. Agora, que foi ele que determinou o chumbo, que provavelmente não, foi no fim do ano letivo o diretor de turma, o diretor de turma não, a escola. Que considerou a retenção, portanto, o retrocesso, portanto, a anulação da passagem do ano 2018-2019 e isto processou-se depois no ano 2019-2020. Mas, Artur, diga-me uma coisa, e era importante também mencionar isto. Vocês não eram contra toda a disciplina de cidadania. Não, repare, o que é que acontece? Há temas que não nos... De uma forma generalizada, nós entendemos que a disciplina, enfim... Tem algum mérito? Poderá ter sim ou não, quer dizer, repare, sei lá, falarmos de literacia financeira, que é uma das vertentes inseridas na disciplina. Em si pode não ter mal nenhum, depende da forma como nós valorizamos os bens que temos, enfim, a forma como lidamos com aquilo que temos, não é? E isso pode ter também os seus, enfim, a sua ideologia em volta dessa temática. Mas, quer dizer, até pode ser uma coisa ou sei lá, as questões da proteção civil ou coisa assim. Ok, olha, eu até tenho, até posso dizer, eu sou de Vila Nova de Famalicão, como é do seu conhecimento, e em Vila Nova de Famalicão existem duas corporações de bombeiros. Uma das corporações, a mais antiga, foi fundada um dos fundadores foi o meu avô, e a outra corporação, um dos fundadores foi o meu pai. Portanto, eu tenho toda a estima pelos bombeiros, quer dizer, é um assunto que nos está no sangue, enfim, é que são quase como meus irmãos, portanto, não há aqui qualquer tipo de tabu, não é? Ou então, no que diz respeito à interculturalidade, enfim, pronto, eu também posso dizer que tenho muitos irmãos, muitos tios, tenho primos, sobrinhos, parentes, enfim, de todas as nacionalidades possíveis. Portanto, não temos qualquer tipo de tabu, seja da matéria que for. Agora, enfim, quer dizer, os meus filhos não precisam de sair de casa para vivenciarem essas realidades. Okay? Quer dizer, eu, por opção, escolher essa... Por exemplo, os meus filhos, eu sou católico, os meus filhos não participam da disciplina da religião e moral. Portanto, não tenho essa necessidade. Eu não estou a desvalorizar a disciplina. Porque não preciso. Haverá quem precisa, e é uma opção justa, é uma opção legítima. Portanto, esta disciplina teria que ser por aí. A partir do momento em que não é, e esta é que é a questão, instalou, digamos, aqui o verniz. Porque o Artur considera que isto entra nas suas competências parentais. Claro, exato, e pelas quais eu tenho que dar resposta, efetivamente. Portanto, a Constituição da República é muito clara nesta matéria, diz que os pais são os principais educadores. Portanto, agora, eu quando educo, assumo plenamente a responsabilidade por isso. Quando entendi casar com a mulher, entendemos gerar filhos, entendemos dar o nosso contributo para a sociedade também por esta via, naturalmente que o fizemos de uma forma consciente. E só para quebrar o gelo, combinaram os 5 ou 6 que tem? Não, quer dizer, repare, não foi uma questão que se levantou por isto. Quer eu, quer a minha esposa, somos famílias numerosas, não é? Então já é, olha, é uma questão de hábito, está a ver? Eu só tenho 16 irmãos e a minha, só. E a minha esposa só tem 5 ou 6, já não lhe posso precisar. E Artur, antes de continuarmos também na temática, por incrível que pareça, sabe que a sociedade portuguesa ia ficar a leste do paraíso com este caso, não fosse um jovem. E esse jovem foi o António Abreu, do Notícias Viriato, que noticiou essa situação em primeira mão e por incrível que pareça, e honra lhe deve ser dada, e para que as pessoas tenham conhecimento, o António Abreu tem sofrido uma perseguição atroz por parte da CCPJ, que é a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que não limita, ele nem quer ser jornalista, ele só quer um cartãozinho equiparado para poder ter acesso a conferências de imprensa e tal, não sei quantos. E de facto, o António fez esse trabalho. Não, António, porquê? Porque é uma pessoa atenta, não é? Não há dúvida nenhuma que o nosso processo, apesar de ter sido mais mediático agora, tem uma origem ali por 2019, não é? Quando foi promulgada uma lei, salvo erro, 60/2019, que impunha a educação sexual nas escolas. Quer dizer, não é que a questão da sexualidade nos cause qualquer problema, é uma coisa nós a sexualidade é uma coisa com que nos damos bem, até porque temos filhos e tenho muitos irmãos, portanto não há qualquer tipo de tabu dessa matéria. Mas, portanto, ele terá, na altura, talvez ainda bastante, ele é jovem, na altura mais jovem, e sempre foi percebendo que havia aqui, portanto, os meus filhos nunca participaram da disciplina de educação sexual desde 2009. O contexto era diferente,
as escolas eram obrigadas, a partir dessa data, a meter esses conteúdos nos planos escolares, mas os meus filhos não estavam propriamente obrigados, apesar de haver aqui sempre algum atrito. E não há dúvida nenhuma que nessa altura foi gerada um grupo de pessoas que se organizaram em volta de uma plataforma que se chama Plataforma Renovar, que foi exatamente para garantirem que o Estado não passava das medidas naquilo que deve ser a intervenção do Estado. E depois, com certeza, que o António Abreu terá estado atento a isso, e antes de todo este processo saltar para a rua, a partir do momento em que há um despacho do seu secretário de Estado, e a partir do momento que há assim uma pressão da escola, e até que se concretiza no fim do ano na retenção da rapaziada e no retrocesso para o ano anterior, que nessa altura já representavam 2 anos, não há dúvida nenhuma que nós fazemos uma carta aberta digamos, a denunciar isto, e o António Abreu deu conta dessa carta aberta, já iria acompanhando, porventura, alguns documentos que estavam aí no ar, e atuou, não é? Atuou e, de facto, mobilizou a comunicação social em pleno. E, mais uma vez, relembro que a Comissão da Carteira Profissional Jornalista não concede isso ao António Abreu, inclusive utilizou uma entrevista do António Abreu aqui como argumento para não lhe dar essa carteira. E o António Abreu, nos últimos anos, para mim, tem 2 dos maiores furos jornalísticos que conhecemos. Um é a situação dos seus filhos, até pelo trabalho desenvolvido, por serem alunos de excelência, e a segunda foi o artigo 6 da Carta dos Direitos Humanos Portugueses da Era Digital, que configurava ali alguma censura. E, no entanto, é este tipo de jornalismo que, pelos vistos, a CCPJ não quer. Não quer. De qualquer das formas, a verdade é foi a partir do Notícias Viriato, o jornal do António Abreu, onde todos os outros meios de comunicação social foram beber as notícias relacionadas com o nosso caso em particular. E alguns deles nem mencionaram que tinha sido um furo do Notícias exatamente, depois diziam que era do não sei quantos, daqui e dali, mas ali é que estava, porque ele é que investigou, ele é que veio ter connosco, ele é que quis saber, ele fez um trabalho jornalístico a sério, quis ouvir as partes, não é? E se nem todas as partes foram ouvidas no trabalho que ele fez, foi porque não quiseram. Claro. Eu penso que lhe foi negado o contacto ao nível do Ministério da Educação. O secretário de Estado também não quis. Não quis, a escola também não quis. Portanto, ele fez um trabalho jornalístico de responsabilidade. Claro. Quer dizer, pronto, não há dúvida nenhuma que temos apercebido dessa perseguição ou dessa... Não o quererem deixar de trabalhar, mas de facto ele tem feito um trabalho meritório, quer queiramos, quer não. Nas últimas semanas houve um avanço, houve ali momentos de grande incerteza, não é? No início deste novo ano letivo, e creio que à última da hora houve um avanço que creio que para já considera positivo. Repara, o que é que acontece? Tínhamos que analisar isso por 2 vertentes. Considero positivo, porque parece que há aqui alguma sensatez por parte do Governo, alguém do Governo, que de facto com muita coragem tentou apaziguar os ânimos, não é? Mas, quer dizer, essa avaliação só a podemos fazer quando percebermos que efetivamente foi retomada a liberdade e a normalidade na escola no que diz respeito à decisão dos professores, porque, como todos sabemos, há um conselho de turma que foi anulado. Portanto, isto é absolutamente inaceitável num país democrático. Portanto, se de facto os professores podem atuar no âmbito das suas competências consignadas pela lei para as decisões que têm de tomar, se isso está conseguido, há de facto avanços. Se de facto no processo que nos é movido pelo Ministério Público e pela Comissão de Proteção de Menores há uma suspensão do processo, até pelo menos aos processos de reclamação de direitos estarem resolvidos, há de facto um avanço. Porque senão não há. Há aqui, digamos, uma paz podre, diríamos assim. E depois outra coisa que temos que nunca deixaremos de considerar é que porque é que chegámos aqui, porque é que andamos de providência cautelar em providência cautelar no sentido de pelo menos assegurar o bem-estar da nossa rapaziada, para depois, quando o Estado consegue fazer com que essas providências cautelares deixem de ter eficácia e deixem de proteger os nossos rapazes, quando os poderiam chumbar, afinal não chumbam. Eu diria, ainda bem que não chumbam, mas não se faz isto com uma família, quer dizer, não se faz isto com a incerteza. A incerteza e o desgaste, quer dizer, porque repare, cada vez que a gente aciona uma providência cautelar, há custos financeiros, há desgaste psicológico. Há uma série de... Nós temos tido aqui alguns convidados que de facto são atentos e conhecem bem o caso e têm de alguma forma elogiado, no caso, a atuação da sua família. O professor Dr. Mário Pinto,
o Dr. Ribeiro Castro e outros dos nossos convidados, um dos nossos comentadores, João Chaves, também atento a essa situação, mas alguns deles consideram que aquilo que está a acontecer aqui é bastante injusto, porque a justiça muitas vezes tem a ver com os meios com que ela é aplicada. E neste caso, parece que a sua família está a lutar contra toda uma estrutura governativa, não é? Pois está, repara o que é que acontece. Nós, a lei, o direito vigente em Portugal, isso está do nosso lado, percebe? As instituições estão do nosso lado, não é? Quer dizer, os tribunais estariam do nosso lado, porque se sabe aplicar a lei vigente, nós estaríamos completamente tranquilos. Agora, o que parece é que estes espaços e outros, quer dizer, estão ocupados por pessoas que têm um entendimento diferente do nosso e a todo custo, porque estão em posição diferente da nossa, até que há aqui uma desproporção na luta. Isto até por aí é ridículo, porque a coisa devia ser proporcional. Normalmente o que é mais forte tem que se pôr ao nível do outro para poder haver armas iguais, vá. Exatamente, para poder haver aqui uma conversinha, enfim, que seja frutífera para ambas as partes. E o que aconteceu não foi isso. Naturalmente que em todo este processo nós provavelmente poderíamos nem sempre ter estado bem, porque, enfim, a gente somos seres humanos e também temos as nossas falhas, mas a verdade é que, desde o início, o sistema pôs-se lá para cima, esmagando-nos, e foi assim que atuaram. Não é? Eles deviam ter compreendido o que é que aqui estava por trás da nossa cartinha que ali estava, até porque nem acarretou surpresa nenhuma para a escola, que era um comportamento que vinhamos a ter desde sempre. No agrupamento onde os meus filhos estudaram, eu tenho 6 filhos, todos eles passaram por lá. Portanto, neste momento restam lá 3. O Tiago e o o Rafael e a Maria, que ainda lá está. Com a Maria não se coloca o problema, porque ela está ao nível do 12º ano. Portanto, como sabem, a Cidadania e Desenvolvimento foi inserida em 2018, 2019, abrangente a todo o território nacional, porque já tinha havido umas experiências piloto, e iniciou no princípio de cada ciclo. Portanto, eu nessa altura tinha o Tiago no 5º ano e tinha o Rafael no 7º ano. Por isso é que eles foram apanhados pela disciplina. Ainda tinha a Maria e até ainda tinha o Zé Artur, também ao nível do ensino secundário. Não foram abrangidos exatamente por isto. Mas a escola já sabe qual portanto, a escola desde sempre sabe que a nossa posição enquanto pais é muito destacada. Quer dizer, admito que haja pais que entendem que a escola, digamos, serve-lhes para tudo. Eu não tenho nada contra isso. Nem nós nos colocamos objetivamente contra a disciplina. Não é? Agora, o que dizemos é, esta disciplina interfere naquilo que são as nossas competências enquanto pais e, por esta razão, tem que nos dar a conhecer por princípio, até teriam dispensados de todos os conteúdos que lá vão ser abordados. Deixe-me desafiá-lo. Muito bem. Desafiá-lo. Aparentemente, felizmente, a sua vida financeira, material, está estabilizada. Ou seja, você é alguém que, provavelmente pelo seu historial, consegue ensinar aos seus filhos literacia financeira. Ok? Imagine que dá uma semanada ou qualquer coisa e os ajuda. Mas entende que, se calhar, existem muitas crianças que, se não tiverem literacia financeira na escola, vão ser como muitos portugueses que não têm um pé de meia. Sim, repare... Percebe o meu desafio? Eu percebo o seu desafio, mas eu punha a questão de outra forma. Mas compreendo a realidade. Você consegue ensinar, mas os outros pais não. Claro, exatamente, mas repare, por isso mesmo, repare, por exemplo, os meus filhos, só para vou dar um exemplo gráfico. Os meus filhos ensinam aquilo que se chama o ensino, passa-me agora a expressão, portanto, o que é que significa? Eles fazem a escola normal e em simultâneo fazem o conservatório. Todos eles sabem, tocam instrumento e por essa razão eles ficariam, por exemplo, ficam dispensados na escola normal, de música, educação musical, de educação visual, etc. Nós, pais, entendemos que eles deviam ter educação visual. Educação musical não, porque tem ali muito mais, tem no conservatório, mas entendemos que deviam ter educação visual, que podiam estar dispensados a isso. E porquê? Porque entendemos que numa fase de aprendizagem até ao 9º ano, que é quando a educação visual funciona, é importante a matéria que se dá. Portanto, isto para dizer o quê? Essa é uma opção nossa. Apesar de haver pessoas que não dominam ou que não têm capacidade para ensinar os filhos, e eu não vou discutir, não conheço a casa dos outros, a única coisa que eu lhe poderia dizer é que normalmente a gente conhece a casa dos outros pela nossa, e eu partia do princípio que todos tinham essas competências para dar aos filhos, mas também a verdade é uma, quantas vezes nós nos supermercados vemos o filho amarrado à mãe a dizer, eu quero aquilo e quero aquilo outro, quer dizer, há ali de facto alguma desordem, mas isso é um problema que não existe comigo, e pelo facto de existir com os outros não significa que eu seja obrigado a frequentar. Ensino articulado? Ensino articulado, então, exatamente. Pode agradecer à produtora ou à sua esposa que disse.
Exatamente. Portanto, é que assim é mais compreensível Ok. pelo conjunto das pessoas. Portanto, o ensino articulado, o que é que é? É, de facto, frequentar a escola corrente, mais o conservatório em simultâneo. Ok. Portanto, e todos os meus filhos fazem isso. O mais velho toca a flauta transversal, o a seguir toca a trompete, depois a Maria toca piano, o Zecas violino, a Maria, enfim... Porque sabe, eu entendo, porque sabe qual é que tem sido a grande questão de alguns dos detratores desta situação? Eles acreditam que você está a criar filhos que não respeitam a orientação sexual dos outros, não respeitam a diversidade, não respeitam... Ou seja, na realidade eles têm a ideia de que você está a criar, e desculpa a expressão, Claro. uns monstros. Pois, enfim, porque não conhecem. Normalmente nós devemos falar das pessoas e quando conhecemos, quer dizer, agora, mas e mesmo assim, e ainda que o pensem, não é o que efetivamente reflete os boletins da escola dos meus filhos, da avaliação, porque não é só, eles de facto são exemplares em termos de matérias, têm sido, sempre foram, e eu posso lhe dizer que manifestou-se a minha ciática num dos anos em que, ali pela época do Natal, foram atribuídos os diplomas de mérito e não sei o quê, que foi num pavilhão desportivo em que estive sentado num banco de pedra, não é? Porque e, de facto, 3 ou 4 filhos que foram receber o diploma, ao fim da noite eu estava com as costas completamente... Enfim, foi ali que se manifestou talvez pela primeira vez a minha ciática. O que eu quero dizer é o seguinte, mas não só para essas notas, como pelo comportamento. Não é? Por exemplo, o ano passado até foi no ano letivo transato. Porque as notas têm análise comportamental também, não é? Claro que sim, quer dizer, o comportamento... Socialização com os colegas. E repara, participam, dão-se às atividades que são dadas na escola, ao nível, por exemplo, repare, este ano na Associação de Estudantes, o meu Tiago, que nem era propriamente um membro da Associação de Estudantes, é capaz de ter sido o miúdo que arranjou todos os patrocínios para a Associação de Estudantes. Porque se mete, tem à vontade, vai às lojas, olha, leva a declaração da Associação de Estudantes para os patrocínios. Portanto, foi ele que arranjou os patrocínios, quer dizer, são... É incrível, mas, Artur, eu tenho que dizer que dá uma sensação de que você e os seus filhos é que estão, efetivamente, a desenvolver cidadania. Às vezes, ao contrário da disciplina e do Ministério da Educação. Bom, mas agora vamos aos nossos direitos e deveres. Depois regressamos para continuar a nossa conversa com o convidado de hoje. Até já. Sabia que pode deixar elogios no livro de reclamações eletrónico? O livro de reclamações eletrónico existe online desde 1 de julho de 2017, para que os cidadãos possam apresentar queixa de uma empresa ou entidade de uma forma mais simples, mas agora também permite dizer bem e deixar sugestões. O objetivo é simples, permitir aos consumidores ter uma atitude ativa na melhoria da qualidade dos bens e serviços prestados pelas empresas e entidades. Um cliente satisfeito, uma experiência positiva ou mesmo uma sugestão construtiva pode incentivar as empresas a fazer mais e melhor. Caso se sinta motivado a dizer bem de uma empresa, basta entrar na página do livro de reclamações eletrónico em www.livroreclamações.pt, onde encontrará 4 opções: fazer reclamação, consultar a reclamação, pedir informação e elogio ou sugestão. E você? Já fez algum elogio hoje? De regresso ao nosso estúdio, uma emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Estamos a conversar com Artur Guimarães Mesquita. Ainda agora estava sempre a confundir com o Carlos Guimarães Pinto. Uma coisa. Artur, o seu filho mais velho, o Francisco, creio eu, escreveu há pouco tempo, na semana antes da decisão, creio, do Ministério da Educação, que escreveu, creio que no Observador, um artigo em que dizia: os próximos dias serão decisivos para o futuro de Portugal, enquanto Estado de Direito e enquanto espaço autêntico de respeito e promoção de cidadãos livres e responsáveis. Okay? Eu sublinhei só esta frase. O artigo é extraordinário, mas eu sublinhei esta frase e vou-lhe dizer porquê. Nunca Portugal viveu um período com tantos direitos suspensos. E isto, a sua atitude e a forma como a sua família tem encarado isto, nos vai mostrando que é preciso alguma coragem para ir contra decisões que vão de frente contra os interesses dos cidadãos e das suas famílias.
Sabe, olha, eu fui educado assim, a minha esposa foi educada assim. Eu posso lhe dizer que o meu pai, apesar de ter só 100 anos mais que o meu filho mais velho, que é o Francisco, educou-me para a liberdade. Enfim, foi noutro tempo, mas educou-me para a liberdade. É capaz de ter sido a pessoa mais livre que eu conheci em toda a minha vida, a pessoa mais respeitadora de todo tipo de cidadãos. Fez obras fabulosas ao nível da sociedade onde se envolveu. É esta verdade que nós transportamos, né? E é esta verdade que nós passamos aos nossos filhos. Posso lhe dizer que o Francisco escreveu esse artigo numa quinta-feira, depois do almoço, surpreendeu-nos com esse artigo ao fim do dia, já para aí 1 da manhã, ligou-nos, depois do almoço, onde tinha acabado de entregar a tese de mestrado dele, que teria que defender daí por uns dias, portanto estava sob stress e ao mesmo tempo estava muito atento a tudo o que estava a passar, porque de facto no fim dessa semana terminava o prazo de trânsito em julgado da previdência cautelar que tínhamos movido, em que a decisão não nos tinha sido favorável. Portanto a gente partia do princípio que chegava segunda-feira a seguir, que foi o que eu fiz, e fui à escola saber exatamente qual era a situação dos meus filhos. Isto leva-me a contar outra peripécia que vem a confirmar tudo aquilo que tem às vezes sido negado até pelo seu secretário de Estado, que dizia que não, que a escola é que passa, que a escola é que chumba. O que é certo é que naquele dia, quando terminou o prazo de trânsito julgado, no primeiro dia, na primeira segunda-feira, em que poderia ter sido aplicado, digamos, eles poderiam ter retrocedido os meus filhos, eu chego à escola e pergunto qual era a situação dos meus filhos, queria ser inequivocamente, com a indicação de que não saía dali sem saber claro, e a escola não me sabia dizer. Portanto, a escola nunca soube dizer qual era a situação dos meus filhos. Portanto, esta é que é a questão de fundo. Aqui é que está o abuso de poder. E vamos só voltar a esse episódio, porque você, mais uma vez, vê-se obrigado a proteger-se legalmente na escola, portanto, dentro da instituição que devia ter a maior abrangência de proteção legal, e tem que ser você, enquanto cidadão, a criar essa proteção. E já agora pode-nos dizer o que é que fez nesse dia. Pois não é desse, para mim, para era claro, a escola tinha que me dizer exatamente qual era a situação dos meus filhos, porque as circunstâncias eram graves, havia uma ameaça que pairava sobre o ar, aliás, que chegou a ser consumada antes do termo do prazo de julgamento em trânsito, do prazo de trânsito em julgamento, e que chegámos a ter a indicação que eles iriam retornar à turma anterior. Okay. Iam chumbar. Que iam chumbar. Okay. E pior do que isso, a providência cautelar, num processo cautelar desta natureza, quando é acionado, tem que ser logo revertida a situação. Portanto, eles no fim do ano letivo estavam como reprovados, nós acionámos a providência cautelar e aquilo teria que ser logo revertido. E não aconteceu. Não aconteceu. A escola manteve os meus filhos retidos todo o período escolar. Isto reveste de especial gravidade, porque o período escolar é um período em que deve ser para dar o descanso a quem merecido, o período de férias, peço desculpa, não é? De férias. Este período de férias é um período especial para as pessoas recuperarem forças, é um período que os alunos merecem para estarem ali tranquilos. E eles estiveram sempre com a ameaça de que iriam ser retidos, não é? Ao contrário do que a providência cautelar determinava, porque ainda não havia sentença, não é? E só 1 ou 2 dias de antes do início das aulas é que então, sim senhora, e eles reverteram a situação e de facto eles foram inseridos nas turmas até que vem a decisão, que não nos foi favorável. Né? E imediatamente o diretor da escola, não deixando de passar o prazo de trânsito em julgado, diz-nos que os nossos filhos no dia a seguir têm que recuar. Até pior do que isso, é um episódio caricato, que isto deve ter constado lá nas aulas, é uma professora que sai para... Aquilo não só gerou até mais stress na própria turma e nos professores do que propriamente com os meus filhos, porque os meus filhos estavam preparados para o que tiver que acontecer, têm que estar preparados para a vida, é o princípio de educação que lhes damos, Claro. Quer dizer, a vida comporta dificuldades, comporta riscos, comporta tudo e mais alguma coisa. E esse episódio foi? Foi que há uma professora que pensaria que talvez o meu filho fosse o último a ter que ser excluído da turma, porque é um rapaz que dá provas de que está lá por mérito próprio, e aponta as baterias para outro e chega à aula e diz a um colega, não vamos pôr o nome de professores nem de alunos porque não interessa, e diz, olha, o menino vai ter que recuar no ano e tendo criado um stress acrescido, portanto, a própria desordem dentro da própria estrutura da escola, não é? E nem prazo de trânsito em julgado, que é aquele prazo que corresponde à possibilidade de eu poder recorrer das sentenças, etc, etc. Portanto, e de facto foi dada aí a sentença. Passado 15 dias, a sentença mudou. E mudou porquê? Mudou porque, de facto, nós voltámos a criar denúncias sobre o que estava a passar.
Não há dúvida nenhuma que há um conjunto mais uma vez, o Notícias Viriato e, mais uma vez, todo um conjunto de gente muito boa que nos tem acompanhado em todo este processo, o professor Mário Pinto, há muitos artigos de jornal, enfim, com competência. Eu creio que a Helena Matos. Helena também, Matos, já foi nossa convidada sim, aqui. sim, Helena Matos, E outras que não nos recordamos. enfim, não nos recordamos. E deixe-me só mencionar aqui uma coisa que também parece importante, é que nem todos os professores dos seus filhos estão de acordo com esta decisão. Só que alguns deles não podem publicamente... Pois, não, sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que os meus filhos em 2019, 2018, no ano 2018, 2019, no ano letivo 2018, 2019, passaram por unanimidade. Repare, nem o Estatuto do Aluno, que é aquilo que nos apontam agora para a retenção deles, se coloca contra nós, porque de uma forma assim muito rápida, o Estatuto do Aluno o que diz é que quando há as faltas que nós consideramos que não existem, porque consideramos que são justificadas, porque somos nós que dizemos aos nossos filhos, eles todos os dias estão na escola, não deixaram nenhum dia de ir à escola. Portanto, o que diz o Estatuto do Aluno é quando há de facto as faltas e a falta da reposição daquilo que seria repor a matéria, não é? Quem decide a transição é o diretor de turma em conselho de turma. Não há mais poder nenhum instituído que o possa determinar. E eles, nessa circunstância, decidiram, porque conhecem os nossos filhos, sabem perfeitamente que são cidadãos normalíssimos, sabem perfeitamente que têm um comportamento normalíssimo. Enfim, também os outros terão, mas não é isso. Estamos a falar dos meus filhos, portanto Claro. não estamos a desvalorizar os outros, Claro, não é? claro. E espelham nos boletins de avaliação, em todos os anos que lá andaram e que têm andado, não só espelham, de facto, as notas de cada disciplina, como espelham este comportamento, percebe? Portanto, não viam nada que obstasse a que eles transitassem por falta daquela disciplina. Ok. Aquilo que eles podiam ir captar à disciplina... E o que é que muda? O que é que acha que muda nos professores? O que muda nos professores é um despacho que anula a decisão do Conselho de Turma e diz assim, meus amigos, se vocês tornarem a atuar desta forma, vão ser movidos processos disciplinares. Isto é absolutamente inadmissível. Isto é que é absolutamente inadmissível. A partir dali eles passam a ser condicionados. E de tal forma são condicionados que eu naquela segunda-feira chego lá e nem o próprio diretor... Curiosamente vou entrar para a secretaria, cruzo-me com o diretor, enfim, tenho a estima que tenho por ele, não tenho nada contra... E digo ao senhor, olha, ainda bem que me cruzo consigo, porque vem cá e quero saber exatamente qual é a situação dos meus filhos. Porque estamos a passar de limites de bom senso e eu quero saber exatamente qual é a situação dos meus filhos. E ele não sabia dizer. E eu tive mais de uma hora que pode ser testemunhada por um conjunto de jornalistas que estavam cá fora, porque sabiam que eu ia lá, enfim, as coisas foram correndo, enfim, você sabe como é que é o mundo do jornalismo, e o que é certo é que ele não me sabia dizer, telefonema atrás de telefonema, dentro do gabinete, fora do gabinete, para cá, para lá, até que eu disse, olha, desculpe, se o senhor não sabe qual é a situação dos meus filhos, vai ter que me pôr aqui por escrito, que não sabe e que vai procurar saber. Ao que ele se recusou, obrigou-me a ir lá fora, à rua, pegarem duas testemunhas, entrar lá dentro outra vez e perguntar-lhe, o senhor sabe-me dizer ou não qual é a situação escolar dos meus filhos? E como ele não sabia, eu pedi às testemunhas que assinassem, a dizer, que testemunhassem como, efetivamente, a escola não sabia qual era a situação dos meus filhos e recusava-se a dizê-lo. Mas isto é extraordinário. Quer dizer, isto é... Até onde é que você tem que chegar para que a escola, uma instituição pública financiada pelos impostos de todos nós, incluindo os seus, lhe dê uma resposta que só ela é que poderia dar? E a resposta depois veio de terceira pessoa. Portanto, daí, porque é que os professores, entretanto, não atuam? Não atuam exatamente por isso, porque não vale a pena atuarem. Porque, inclusive, creio que têm receio pelo seu... Tem receio enfim, não serão os filhos deles, provavelmente não sei se com os filhos deles teriam até coragem para avançar, mas, como digo, eu fui educado para a liberdade, não é? E é essa a verdade que a minha família transporta, é essa a verdade que nós transportamos, é assim muitas outras, com certeza, não é? Não temos qualquer tipo de tabu, os meus filhos não são diferentes dos outros, são autónomos. E como é que tem sido a reação dos colegas de ambos? Olha, nunca se gerou qualquer tipo de... Enfim, haverá uns que acham que é mais assim, que é mais assado, mas pronto, ok, nós respeitamos as opiniões, mas na generalidade eles são estimados por todos os colegas, percebe? São estimados por todos os colegas e pelos professores também, quer dizer, nunca houve qualquer tipo de, digamos, de mal-estar sentido pelos meus filhos. É capaz de haver, às vezes é capaz de haver até mais, enfim, quando no recreio falam de coisas, daqueles fatores mais polémicos da sociedade, porque é normal os jovens falarem de
diversos assuntos. Sim, para ter um deles já na Associação de Estudantes... Não, repare, ele por acaso até não faz parte da Associação de Estudantes. Ele foi o rapaz que mobilizou como é que... Mas repare, foi nomeado, o ano passado foi nomeado subdelegado, não é? E no fundo ele é que há as reuniões, quer dizer, eles até têm o aspecto de líder, o Tiago tem aspecto de líder, mas os outros também têm, quer dizer, são rapazes que se dão com os outros. Mas até é curioso, voltando atrás, é que efetivamente ele não fazendo parte da Associação de Estudantes, foi ele que arranjou os patrocínios que são normais, eles agora criam umas listas, depois a confeitaria dá uns chocolates, uns bolos, ou pá, às tantas já não dá os chocolates nem os bolos, porque acho que são coisas proibidas na escola, mas dá outras coisas. Pois é verdade, até isso. Mas não é qualquer coisa, mas t-shirts, os logotipos, enfim, mas brincadeiras quaisquer, porque depois eles dão para ali e vão distribuindo, enfim, para criarem ali alguma dinâmica. É uma coisa que é recorrente. E foi o Tiago que o fez, de facto, para... E Artur, indo um pouco além da situação dos seus filhos, o que é que este caso também diz de Portugal e da nossa democracia? Diz que temos uma democracia que funciona quando nós pactuamos todos com o sistema. Portanto, agora aquela opinião diferenciada que é o que caracteriza uma democracia, não é? Estamos a dar conta que afinal, enfim, se eu pensar diferente dos outros, já não tenho espaço nesta democracia, o que é absolutamente lamentável. Estamos aqui às vezes a querer proteger este, aquele e aquele outro, mas parece que para me protegerem a mim, por direito próprio, porque está consignado na Constituição, porque está condicionado na Lei de Base, porque está condicionado em todos os direitos internacionais que Portugal subscreveu e são lei em Portugal, a Carta Europeia dos Direitos Humanos, etc. Parece que, quer dizer, há aqui uma casta de gente que não tem espaço, não sei porquê, acho estranho, porque eu não os persigo aos outros, eu não persigo ninguém, respeito toda a gente, tenho amigos de todas as diversas formas, de lá a casa, passam lá por casa todo tipo de gente. Acha que há uma tentativa de normalização, de padronização das pessoas? Eu acho que sim, é nítido. Há aqui uma tentativa de retirando liberdade e de normalizando, o que é pena, porque nem sequer é saudável, não é? É muito mais saudável a diversidade, é muito mais saudável a verdade que cada família transporta e que traz para o todo. Isto surge de uma forma espontânea, não precisamos estar a ter aqui, e até é bom que a escola até tenha muitas ofertas para dar, e depois os pais já decidem sobre aquilo que entendem que querem, que acham que vão enriquecer no seu processo educativo. Pronto, nada contra que a escola tenha. Eu lembro-me quando era miúdo, também às vezes ia lá a Previdência Rodoviária, havia umas gincanas de bicicleta, nós ficávamos todos contentes com aquilo, mas eu para entrar na gincana de bicicleta o meu pai tinha que autorizar para participar no programa. Sempre foi assim, quer dizer, há coisas que vão para além daquilo que são os conteúdos técnicos que nos permitem ter conhecimento de uma linguagem técnica para depois podermos dar o nosso contributo para a sociedade enquanto enfim, engenheiros, advogados, médicos, etc. Portanto, há os conteúdos técnicos. E depois há todo um conjunto de conteúdos que tem que ser as famílias a decidir. Não é o Estado que vai decidir pelas famílias, com certeza não pode ser. E como é que tem sido a reação deles? Claro, já passou algum tempo, mas sentiu que foi necessário dar-lhes um apoio diferente ou eles encararam isto como uma situação que lhes fazia também lógica a nível da capacidade de análise deles? Pois, eu acho que sim, aliás, isso é um bocadinho espelhado nesse artigo que há um bocado falou do meu filho, né? Do mais velho. Se reparar, talvez o mais velho tivesse tido mais dificuldade em encarar, quando nós em 2009 dissemos à escola que ele não ia... Não. Quando em 2009 dissemos à escola que ele não ia participar nas aulas de educação sexual. Para o Francisco, né? Para o Francisco. Mais velho. Ele abriu o caminho, depois no ano a seguir a escola dizia que tinha que participar, nós dizíamos que não, quer dizer, os outros foram crescendo neste espaço, né? E conseguem compreender e conseguem justificar. Se algum deles estivesse aqui e fizesse a pergunta... Artur, e desculpe interromper, mas a postura da sua família em relação a estas temáticas não vem de agora, ou seja, não, bem de vocês sempre. já demonstraram que consideram que estes temas são responsabilidade vossa. Não é? Pois, e não somos só nós que consideramos isso. Portanto, não foi o Tiago e o Rafael que vieram... Não, repare uma coisa, amanhã o comportamento social que os nossos filhos possam vir a ter, ninguém vai exigir nada à escola. Se o meu filho partir um vidro na escola, não vão pedir ao diretor da escola que pague o vidro. Vêm ter comigo, e é justo que assim seja, portanto, não podem responsabilizar, quer dizer, eu não posso ser só pagador, eu tenho que assegurar que e os meus filhos, graças, não partem vidros na escola. Ainda agora estou-me a lembrar de uma cabeça que parti e que teve que ser o meu pai a pagar o curativo, não é? Quer dizer, exatamente, e é justo que assim seja, não é? Quer dizer, e mesmo se os meus filhos tiverem um comportamento inadequado na escola, mas naturalmente tenho que pedir responsabilidades, porque eu é que sou responsável, enquanto eles são menores, eu é que sou responsável. Quer dizer,
É óbvio que nós, a partir dos 16 anos, eles ficam com muita mais liberdade de ação, não é? Antes também têm Claro. total liberdade de ação. Ou seja, de alguma forma até poderíamos olhar para os mais velhos e ver o resultado dessa vossa postura. Nenhum dos mais velhos é homófobo, é racista, Não. xenófobo, não? Então, aparentemente, essa sua postura tem dado alguns resultados eu acho positivos. que sim, mas não sou eu que eu digo, são os sítios por onde eles passaram, não é? Que, repara, o Francisco que acabou de se licenciar, agora teve depois desse artigo, passado uma semana atrás, foi defender a tese e saiu da universidade na tese, tirou a média 18, não é? Teve uma nota de 18 valores, engenharia mecânica no Técnico em Lisboa, portanto não é assim uma universidade qualquer. Quer dizer, ele tem um currículo da vida dele intocável. Deus queira que continue assim, pois com certeza, que tem referências para continuar assim, que qualquer um de nós em qualquer momento falha, também faz parte da vida humana, Claro. Não somos perfeitos, mas não há ninguém que lhe possa apontar nada. E voltando à literacia financeira, se recuarmos mais um bocadinho, o Francisco teve os 5 anos do curso dele a estudar em Lisboa, em que sobre o resto da família usou muito pouco. Mas então como é que consegue ter um filho em Lisboa a estudar? E 6 filhos, isso é uma despesa? Não, eles são educados para perceberem que o orçamento familiar tem limites, que temos que ser todos responsáveis, e o Francisco dava explicações, trabalhava na portaria no sítio onde residia, e basicamente conseguiu fazer um curso sem sobrecarregar a família. Temos cá agora o Zé Artur, que tem agronomia, está no 2º ano, que inclusive consegue, para além das boas notas que continua a ter na universidade e da capacidade de liderança nos movimentos estudantis em que está inserida, etc., consegue oferir um rendimento capaz de suprir as suas despesas escolares. Ele não veio para Lisboa gastar dinheiro, ele veio para Lisboa para adquirir competências, para poder ser um bom engenheiro agrónomo, se Deus quiser, no futuro, e com a responsabilidade de saber que há uma família que há responsabilidade. Portanto, vai à escola a mim ensinar-me aos meus filhos que é literacia financeira. Espero é que não se vão para lá estragar. Claro, mas mais uma vez, eu quero deixar aqui que concordo nem todos consigo. os pais têm eventualmente a sua formação. Concordo consigo. Nós acabámos de entrar nos 3 últimos minutos e, Artur, eu sei que é algo que se calhar não pode mencionar porque é um processo que está a decorrer ainda, mas há aqui uma intervenção da CPCJ, ou seja, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, relativamente aos seus filhos. É verdade, repare, e muitas vezes já nos ouviram dizer que de facto a Comissão de Proteção de Menores e o Ministério Público nos perseguem. E quando dizemos, naturalmente, que não é propriamente a Comissão de Proteção de Menores, nem é o Ministério Público, é a escola que não fez o seu trabalho e fez transitar isto para aqui. E, portanto, quando entendemos isto como perseguição, é neste episódio. Isto nunca devia ter saído daqui, porque não configura um caso. Os meus filhos não são arroceiros, nem deixaram de ir às aulas, não. Há aqui uma história. Ninguém. Nem maltratar. Há aqui uma história que condiciona estes factos, portanto, isto nunca devia ter passado para aqui. Efetivamente, não podendo falar muito sobre o caso, porque é um caso que está em tribunal, posso dizer que também não estamos muito satisfeitos com a atitude destas instituições, com todo o mérito que elas possam vir a ter. Não é? E compreendemos que têm e devem existir e são necessárias para uma boa ordem da sociedade, mas parece-me que não estão a perceber bem do que é que estamos a tratar, percebe? E aí é que é lamentável, quer dizer, não atentamos contra nenhuma das instituições, lamentamos a forma como o processo está a ser conduzido. Sente alguma pressão adicional? Sentimos pressão adicional. Artur Mesquita Guimarães, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Agradecemos também à sua esposa a amabilidade de nos ter acompanhado durante este programa. E eu quero terminar esta sexta-feira, provavelmente de uma forma diferente. Uma vez que o Artur falou na CPCJ, eu já tive o privilégio de entrevistar e fazer reportagens sobre muitos profissionais e pessoas destas instituições, nomeadamente da CPCJ, que fazem um trabalho absolutamente válido para todos nós, que protegem crianças em situações de fragilidade, que ajudam jovens em situações extremamente precárias, mas há algumas perguntas que devem ser feitas. Eu gostava de saber onde é que a CPCJ estava quando a Maria Isabel, de 2 anos, foi morta pelo padrasto e o caso estava devidamente sinalizado. Eu gostava de saber onde é que a CPCJ estava, por exemplo, há bem pouco tempo, quando a Valentina foi morta pelo seu próprio pai, quando havia sinalização e o processo tinha sido arquivado.
Eu gostava de saber onde é que a CPCJ estava quando a Luzia, de 11 anos, foi violada e abusada sexualmente com o conhecimento dos pais por um homem de 40 anos e havia indícios de que isso estava a acontecer. Eu gostava de saber também onde é que a CPCJ estava quando a Viviane e a Samaria, mortas pela própria mãe,